Olá pessoal, eu sou a professora Susan Wolters. Bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Álgebra 2. Bom, na nossa última aula a gente falou do Teorema de Lagrange. A gente vai começar essa aula de hoje relembrando o que diz o Teorema de Lagrange e vamos discutir, sobre a recíproca. Será que vale? Será que não vale a recíproca do Teorema de Lagrange? Enfim. Então, para começar, vamos relembrar aí o que dizia o Teorema de Lagrange. Se a gente tiver G um grupo finito e H um subgrupo de G, então o Teorema de Lagrange ele garante que a ordem de H divide a ordem de G, ou seja, o que é a ordem de H? É o número de elementos. Então esse número de elementos de G divide o número de elementos de H divide o número de elementos de G. Bom, e mais, já que divide, um é múltiplo do outro. Esse múltiplo que aparece aí é justamente o índice de H em G. Lembrando também, que o índice é a cardinalidade, o número de elementos lá do nosso conjunto quociente G sobre H, que é o conjunto das classes laterais. Ok? Então, vou só escrever aqui isso que eu estou falando para vocês relembrarem aí. Então, G, se G fosse um grupo finito e H fosse um subgrupo de G, então o Teorema de Lagrange, vou botar aqui um TL, o Teorema de Lagrange garante para a gente que a ordem de H divide a ordem de G. E, que a ordem de G é a ordem de H vezes o índice de H em G. Lembrando que esse índice de H em G, então, é a cardinalidade do conjunto G sobre H, que era aquele conjuntinho das classes laterais. Aí, claro, tudo depende se a gente está considerando notação multiplicativa, aditiva, classe lateral à direita, à esquerda, mas considerando aqui uma notação multiplicativa, a gente poderia representar aqui desta forma, certo? Ou seja, a gente fazia o G percorrer todo o nosso grupo, operava lá com os elementos de H e a gente ia obtendo nossas classes laterais. Nós falamos algumas coisas importantes, quando a gente estudou aí essas classes laterais e falamos do Teorema de Lagrange. Por exemplo, o tamanho, de cada classe lateral, uma vez que a gente pega os elementos de G e opera com os elementos de H, o tamanho de cada classe era exatamente o tamanho da classe de H. Enfim, várias observações que a gente pode fazer aí quando a gente faz o estudo das classes laterais. Outra coisa importante, muitas vezes, a gente não precisava nem descobrir qual era esse conjunto para a gente saber qual era o índice, ou seja, qual era a cardinalidade desse conjunto. Bastava a gente usar o Teorema de Lagrange. Se a gente conhecesse a ordem do grupo e a ordem do subgrupo, a gente, consequentemente, já saberia quantos elementos teria nesse conjunto quociente G sobre H. Por exemplo, se o nosso grupo aí tivesse ordem 10, e o nosso subgrupo tivesse ordem 5, bom, o que sobra aqui, para poder dar 10? 2, então a gente já saberia a cardinalidade aí do nosso conjunto quociente e, portanto, o índice de H em G. Ok, então isso foi o que a gente viu lá na nossa última aula. A gente falou aí do Teorema de Lagrange, um teorema importantíssimo, dentro do nosso curso aqui. E aí vem a pergunta agora que eu vou fazer para vocês. Será que vale a recíproca do Teorema de Lagrange? Bom, mas o que seria uma recíproca, para a gente depois pensar se ela vale ou não. Então, ele diz o seguinte, se é um subgrupo, o número de elementos tem que dividir a ordem do grupo. Ok, então a recíproca seria, se um número divide a ordem de G, podemos garantir que esse grupo tenha um subgrupo desta ordem? Ou seja, imagine esse nosso caso aqui, que eu peguei aqui a ordem de G como sendo 10. Quem são os possíveis, os possíveis não, Quem são os divisores de 10? 1, 2, 5 e o próprio 10. Bom, que existe subgrupo de ordem 1 e de ordem 10, esses a gente pode garantir porque são subgrupos triviais, Já que G é grupo, o de ordem 1 é formado só pelo elemento neutro e o de ordem 10 é o próprio grupo. Ok. Mas aí a pergunta é, será que a gente pode garantir que esse nosso grupo vai ter subgrupo de ordem 2 e de ordem 5? Essa seria a recíproca. Por exemplo, aqui estão todos os divisores do 10. 1, 2, 5 e 10. Podemos garantir que tem subgrupo de todas essas ordens? Então, já vou dizer para vocês que a recíproca não vai valer em geral. Claro que vão ter alguns casos que a gente vai conseguir exibir subgrupo de todas as ordens, dos divisores ali. Mas isso, em geral, não é verdadeiro.
ok? Vamos ver já já um exemplo aqui onde isso não vale, ok? Para a gente ver que então essa recíproca é falsa. Iremos ver, já vou adiantar aqui para vocês, no final do nosso curso de Álgebra 2, a recíproca, o que seria, né, mais próxima, né, de uma recíproca do Teorema de Lagrange, que vai ser o primeiro Teorema de Sylow. Mas vamos deixar para falar dos teoremas de Sylow mais à frente. Vamos hoje focar aqui no objetivo dessa nossa aula. Então, beleza? Temos todos os possíveis divisores. Podemos sempre garantir que vai ter subgrupo dessas ordens? Não. Mesmo que em alguns casos a gente consiga. Se conseguir em algum caso, significa que para aquele caso valeria a recíproca do Teorema de Lagrange. Inclusive, já fica um primeiro exercício para vocês. Já que eu falei de um grupo aqui de ordem 10, já vou botar aqui, vou aqui mesmo, um exercício para vocês pensarem aí. Considerem G como sendo o Z10. Então, o Z10 com adição e já sabem aí que os divisores, né, são 1, 2, 5 e 10. Eu quero que vocês verifiquem se nesse caso vocês obtêm subgrupos de ordem 2 e de ordem 5, ou seja, se para o caso específico do Z10 valeria a recíproca do Teorema de Lagrange, ok? Então fica esse exercício aqui para vocês pensarem aí. E o que eu quero fazer agora com vocês é um exemplinho. Deixa eu voltar, eu vou aqui, ficar nessa minha página aqui que tá faltando espaço ali para eu escrever. Vamos pensar o seguinte, eu quero passar aqui para vocês um segundo exercício, mas esse aqui eu vou já ajudá-los bastante, tá? De um caso onde a gente vai exibir que não vale a recíproca do Teorema de Lagrange, ok? Vamos lá, então. Então, olha só. Considere aí. Vou chamar aqui de H. Esse subgrupo aqui lá do nosso S4. Já vamos relembrar quem que era o S4 aqui. Esse subconjunto, não subgrupo. Subconjunto. Deixa eu vou, para a gente não botar H de subgrupo que a gente sempre está usando, eu vou chamar de outra letrinha aqui. Só porque normalmente quando é subgrupo a gente chama de H, né? Eu vou chamar de L, pronto. A ordem de L aí como sendo 2, ok? Bom, a ordem do S4 é 24. Então, olha só. O que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte, ó. Lembra, a gente estuda muito o S3, né? Que são todas as bijeções lá do 1, 2, 3 no 1, 2, 3. A gente já viu que isso era um grupo. A mesma coisa a gente comentou, mas acho que a gente não trabalhou tanto com S4. Mas, analogamente, como a gente fez com S3, o S4 vão ser todas as bijeções do conjuntinho 1, 2, 3, 4 no 1, 2, 3, 4. E a gente está usando aqui aquela mesma notação que a gente usou lá. Lembra, na primeira linha aqui nessa notação matricial aí a gente está olhando como se fosse o domínio e na segunda linha aqui como se fossem as imagens, ok? De cada uma das funções. Então, o S4, a gente já viu, né? 4 fatorial tem 24 elementos. Aí, esse daqui é um subconjunto de S4, porque estão 2 elementos que estão dentro do nosso S4. 2, que é a ordem dele, divide o 24. Então, se valesse a recíproca do Teorema de Lagrange, vocês concordam que esse daqui teria que ser um subgrupo? Né? Porque 2 divide 24, então se a gente pegasse aqui um subconjunto de ordem 2, ele teria que ser um subgrupo do meu S4. Só que ele não vai ser. Porque observem que esse 1, 2, 3, 4 aqui, as imagens são 1, 3, 4 e 2, respectivamente, ele não é o seu próprio inverso. Então, eu vou colocar aqui um exercício para vocês verificarem. Não vou fazer exercício não, vou colocar aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4... 1, 3, 4, 2. Deixa eu ver aqui, é o inverso dele, não tem, deixa eu pensar qual que seria. 1 já tá ali fixo, 2, 4, 4, 2, 1, 4. Tô tentando pensar aqui. Deixa eu ver, 1, 2, 3. Tô pensando só para dar a identidade, tá? Para ver quem que é o inverso dele. Então, vamos lá. Deixa eu ver se vai ser esse daqui mesmo. Vamos operar, lembra como é que a gente fazia? Sempre da direita para a esquerda. 1 vai no 1, beleza. O 2 no 4, o 4 no 2.
o 3 no 2, o 2 no 3, o 4 no 3, o 3 no 4. Isso, ótimo. Então, esse daqui deu a nossa identidade, deu o nosso elemento neutro aí. Isso significa que o inverso, deixa eu trocar aqui de cor, né? Que o inverso desse nosso cara, né? É esse daqui, que não está em L. Então, isso já seria suficiente para a gente deduzir, né? Concluir que o L não é subgrupo do S4. Ou seja, 2 divide 24, a ordem do L é 2 e L não é subgrupo de S4. Ok, tá bom, professora, mas o L não é. Mas será que ele não possui um subgrupo de ordem 2? Boa pergunta. Então, será? Podem tentar verificar e ver se tem algum ou não. Se tiver, então essa aí ainda não vai ser um contra-exemplo, ok? Mas vou colocar aqui. Vou falar. O A4, que tem ordem 12, tá? O 6 divide 12, mas ele não possui subgrupo de ordem 6. Esse é um dos exemplos que vocês mais vão ver nas bibliografias falando de que não vale a recíproca do teorema de Lagrange. Então, aqui eu quis, nesse início, fazer uma construção com vocês, né? Falar do teorema de Lagrange. Falar desse caso aqui, porque muitas vezes os alunos confundem, né? Eles falam, tá, que nem eu fiz aqui. O 2 divide, mas eu acabei de pegar um conjunto de ordem 2 e que não é subgrupo. Então realmente não vale. Calma, mas esse não vale. Será que não teria algum outro que você pegasse aí dentro do S4 que iria valer? Então tem que tomar sempre cuidado. Quando a gente quer provar que uma coisa não vale, a gente tem que estar bem fortalecido, né? Não pode deixar nenhum buraquinho, nada que possa vir e acabar com a nossa tese aí, ok? Mas o A4 vai estar na lista de exercícios de vocês. Então, já estou falando aqui para vocês, tá? Que é um exemplo que não vale, de fato, a recíproca do teorema de Lagrange. Esse aqui vocês vão pensar, deixei aqui para vocês. Vão vendo aí. Pensem lá no S4, que vocês têm 24 elementos. Vê se ele tem algum subgrupo de ordem 2. Se não tiver, beleza. Já vale aí também como um contra-exemplo de que não vale a recíproca do teorema de Lagrange. Ok? Então, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, perguntem aí nas nossas aulas o que é exatamente, professora, que é para fazer. Beleza? Mas vamos continuar aqui então. Bom, feito isso, agora a gente vai passar um pouquinho aí para nossas classes de conjugação. Eu quero fazer algumas construções para a gente fazer alguns resultados que a gente ainda não tinha feito na outra aula e para a gente poder concluir antes de entrarmos. Eu estou falando com vocês, não estou olhando para vocês aí. Para a gente poder concluir antes da gente falar de subgrupo normal. Que, como eu não me aguento, né? Eu já vou adiantar aqui de novo, né? Lembra, a gente fez o conjunto quociente G sobre H. Aí eu falei várias vezes para vocês já. G sobre H não é um grupo. Não é um grupo nem sempre. Quando que ele vai ser grupo? Quando H for um subgrupo normal de G. Mas que é isso de H ser normal? Calma, é o que a gente vai ver na próxima aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, que é o que eu quero concluir algumas coisas, alguns resultados antes da gente ir para subgrupo normal e aí sim falarmos de grupo quociente, ok? Vamos seguir aqui então. Bom, vamos lá então para as nossas classes de conjugação. Então, se G é um grupo, vamos definir uma relação de equivalência em G dessa forma aqui, ó. A gente vai pegar dois elementos quaisquer em G, a gente vai usar essa anotação, né, para dizer que a gente está relacionando aqui, né, X com Y em G, C e somente C. Existe um G em G, tal que Y pode ser escrito como G na menos 1, XG. E aí essa primeira proposição aqui já fala pra gente que se G for um grupo, que é essa relação que a gente acabou de definir aí, é uma relação de equivalência. Sempre que a gente quer provar que uma relação é uma relação de equivalência, o que a gente tem que mostrar? Que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Então vamos fazer isso aqui. Vou botar uma outra corzinha aqui pra gente. Então, vamos lá para a nossa demonstração. Primeira coisa, ela é reflexiva? Vamos ver. X está relacionado com X para todo X em G? Está, né? Ora, quem que vai fazer o papel? Tem que exibir um Gzinho, né? Quem que vai fazer o papel de Gzinho? O neutro, concordam? Porque o X, ele é na menos 1, X é para todo X pertencente a G. Ou seja, de fato, vale a propriedade
reflexiva. Segunda, simétrica, ou seja, se x, né, está aí com essa relação com y em g, que a gente quer provar, né, é que y está relacionado com x. Então, vamos ver se partindo disso a gente consegue chegar nisso. Vamos lá. Então, o que isso daqui significa? Que existe um g em g tal que o y é g na menos 1, xg. Então, vê se vocês concordam aqui, ó. Se a gente pegar um w como sendo g na menos 1, o que a gente vai ter? YW igual a g na menos 1x, certo? Porque só o que a gente fez aqui? A gente multiplicou lá por w à direita. Ó, deixa eu botar de outra corzinha aqui. Nessa passagem aqui, a gente multiplicou por w aqui e aqui, ok? Então, só que o w, ele é g na menos 1. Aqui, ele iria sumir, né? Porque vai ficar g na menos 1, ok? Então, é só para indicar aqui que a gente fez quem que seria o cara que a gente ia operar. É só pegar o cara como sendo g na menos 1. Aqui era o g que funcionava. Para a gente chegar na nossa tese, vamos pegar o g na menos 1. Então, voltando aqui, YW igual a g na menos 1x, ok? Multipliquei a direita lá por esse w, que vai implicar, o que a gente vai fazer aqui no nosso próximo passo? Vamos multiplicar por agora w na menos 1 à esquerda. Então, aqui eu vou trocar de cor de novo, vou botar aqui, ó, um w na menos 1 aqui, um w na menos 1 aqui. Lembrem-se, né? Que vai ficar w na menos 1 YW, que no lado direito, ó, o que é w na menos 1, g na menos 1? O w não é g na menos 1? Então, quando eu fizer w na menos 1, é g na menos 1 na menos 1, que vai dar o próprio g, porque é o inverso. Esse menos 1 é o inverso, né, gente? A nomenclatura por inverso. O inverso de g na menos 1 é o próprio g. E, portanto, aqui vai sobrar somente o x. Ok? Porque multipliquei g por g na menos 1, né? Isso aqui virou g na menos 1, que dá o nosso neutro. Ora, então, o que isso aí significa pra gente? Significa que a gente exibiu um cara, um w. Quem é o w? É o próprio g na menos 1. De tal forma que eu posso escrever o x dessa forma aqui. Ou seja, isso daqui é exatamente o que a gente queria como tese ali, pra gente poder provar que valia a simétrica. Então, pode ter ficado um pouquinho bagunçadinho aí, né? Normal nas nossas anotações de álgebra. Mas o segredo é exibir um g. Então, se x está relacionado com y, existe um g tal que o y é g na menos 1 xg. Quem que é o cara, o g, entre aspas, que funciona para o y estar relacionado com x? Basta eu pegar o inverso desse. Se para esse era o g, para a gente conseguir chegar na nossa tese, basta pegar um elemento como sendo g na menos 1, que foi o que a gente chamou de w, ok? Então, valeu a reflexiva, simétrica. Vamos para a terceira e última, que é a transitividade. Então, reflexiva, simétrica e agora a propriedade transitiva. Então, a transitiva, né? A gente tem isso e isso, né? X e Y com Z. A nossa tese, né? Vou botar assim, implica, né? Que o nosso Z está relacionado com X, né? O X relacionado com Z, tanto faz aqui, né? Já que a gente já sabe que vale... Ah, deixa eu até trocar aqui. Simétrica. Mas tudo bem. Então, isso daqui é o que a gente tem que responder, né? Para valer a nossa transitividade. Então, vamos fazer aqui. O que a gente tem dessa hipótese aqui? Que existe um Gzinho pertencente a G, tal que a gente possa escrever o Y dessa forma. Dessa hipótese do Y estar relacionado com Z, a gente sabe que existe, eu vou chamar um Hzinho em G, tal que o Z... ele é H na menos 1, YH. Certo? Ora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Porque a gente quer chegar na nossa tese lá, envolver o Z com o X. Então,
O nosso y não é isso? Isso aqui tudo é nossa tese, essas duas informações. Então, aqui no lugar do y, a gente vai substituir por g na menos 1 xg. Ou seja, daqui a gente vai ter o z igual a h na menos 1, g na menos 1, x, g, h. Aí, preste atenção aqui, ó. A gente tem o z e o x. Olha, perto do que a gente quer chegar. Então, aqui deste lado direito, a gente tem um GH. Beleza. Do lado esquerdo, concordam que a gente tem GH na menos 1? Porque vira o H na menos 1, G na menos 1. Ou seja, né, se a gente pegar aí, tá aqui, ó, fazendo, vou chamar agora de W também, W igual a GH, a gente chega que Z é igual a W na menos 1, XW, o que implica, né, aí, que o Z está relacionado com o X, ou X relacionado com o Z, enfim, né? Certo? Que dá, já vimos que é pelo item 2 que vale a nossa simétrica, né? Certo? Então, chegamos na nossa tese, que era o que a gente queria. Então, só para começar o que a gente vai querer ver pela frente, tá, pessoal? Só para provar que essa relação que foi definida aqui, dessa forma, era uma relação de equivalência, ok? Isso eu poderia ter deixado como exercício, mas fizemos aqui. Então, vamos na sequência, assumindo que, dada aí essa relação, ela é uma relação de equivalência. Vamos seguir aqui, então. Já provamos. Então, vamos continuar aqui um pouquinho. Ora, né? Se x está relacionado com y em g, dizemos que x e y são elementos conjugados em g. E agora a gente vai só fazer umas notações aqui, tá, pessoal, para o nosso entendimento. Porque a gente quer chegar aqui numa famosa equação aí mais na frente. Então, eu vou chamar esse g na menos 1 xg de x na g, ok? Então, é só uma notação. Quando eu botar x na g, eu estou falando de x na menos 1, desculpa, g na menos 1, xg. Então, vão ser válidas aí as seguintes propriedades. Aí eu estou só colocando aqui para vocês, que x na e é igual a x. Ora, é fácil verificar, né, pessoal? Por quê? O que seria x na e? X na e seria e na menos 1, x é. E é claro que isso daqui dá o próprio x. Então, de fato, isso daqui é facilmente verificado. Bom, aí está dizendo para vocês aqui o y igual a x elevado a g, que então o x é y na g na menos 1. Bom, da mesma forma, né? Se o y, observe o seguinte, ó, né? O y igual a x na g é igual a g na menos 1 xg, certo? A gente tem y igual a isso. Ou seja, né? Se a gente multiplicar a esquerda por g, isso daqui, vai ficar o quê? Gy igual, aqui esse g na menos 1 com o g vai dar o neutro, então vai sobrar xg. Ou seja, se a gente agora multiplicar a direita por g na menos 1, eu fico com gy, g na menos 1, igual a x. Ora, mas isso daqui, né, é exatamente o que a gente está chamando lá em cima de x elevado na g na menos 1. Certo? Bom, e ainda tem um terceiro aqui, né? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer aqui do ladinho. Que x elevado a g elevado a h, onde esse elevado significa isso, tá? Por favor. Então, eu posso fazer a mesma coisa de x elevado a gh ao mesmo tempo. Então, olha só, vamos verificar aqui. X na g elevado na h, o que é isso? É h na menos 1, x na g, h, certo? Bom, agora, o que é só o que está aqui dentro do parênteses? É h na menos 1, aqui dentro a gente teria g na menos 1, xg, certo? Eu só estou abrindo essa notação. H,
Agora, olha só, se a gente usar associatividade, eu posso escrever isso daqui como H na menos 1, G na menos 1, X, GH, certo? Isso daqui nada mais é do que X elevado a GH. Então, de fato, se a gente tiver esses elementos conjugados, essas propriedades aí são válidas. Por que a gente está fazendo isso? Porque se a gente usar isso em alguma demonstração, a gente já verificou aqui que, de fato, elas são verdadeiras, ok? Então, façam as anotações de vocês para entenderem que, de fato, essas notações aí são verdadeiras, ou seja, né, reproduzam isso aqui que eu fiz com calma e organizadinho, né, que aqui eu vou fazer a minha baguncinha, mas deixa eu até aumentar aqui, acho que dá para entender, né? Bom, vamos continuar aqui, então, na nossa parte teórica. A classe X barra, que são os Ys, que estão aí dentro dessa relação, né, com x em g, que a gente já está chamando de x elevado a g, é chamada classe de conjugação em g determinada pelo elemento x. Iremos chamar, então aqui é só uma questão de notação, esse x barra, tá, pessoal? Que na verdade são todos os x elevados a g, com g variando em g, a gente está chamando de CX, e o nome disso é a classe de conjugação em G determinada pelo elemento X. Bom, se G é um grupo finito e existem N classes de conjugação em G com representantes X1, X2 e Xn, então o G ele pode ser escrito como essa união disjunta de todas as classes de conjugação dos seus respectivos elementos. Bom, e já que essa é uma união disjunta, a gente chega, né, numa famosa equação aí, que é a equação das classes, que a ordem do grupo é a ordem de cada uma dessas classes de conjugação aí, certo? Bom, o que é uma observação importante para a gente fazer aqui, ó? Vamos ver se vocês conseguem acreditar, né, visualizar aí no que está escrito. Já aumento a tela aí para vocês. Se x está no centro, então a classe de conjugação de x só pode dar o próprio x. Ora, o que é, né, o cx? Deixa eu ver se eu tenho espaço para escrever aqui. Depois, não, vou passar um exercício para vocês, mas é já já. O que é o cx? Se a gente usar essa nossa anotação ali, não são os x elevados a g, que dá g, x, g na menos 1? Enfim, o g na menos 1, x, g. Se o x está no centro, ele comuta com todo mundo. Então, o x vai poder trocar de lugar, ou seja, o g na menos 1 vai colar com o g e vai virar um neutro. Ou seja, vai sobrar só o x. Deixa eu escrever isso que eu estou falando. Então, olha só, o cx são os x na g com g em g, certo? Que, na verdade, só vou abrir. O que é esse x na g aqui? A gente está chamando de g na menos 1 xg com g em g. Se x está no centro, ora, o xg é a mesma coisa que gx. E, portanto, isso daqui vai resultar em g na menos 1 gx, como isso daqui é o neutro, sobra só o x. E por isso, aqui está essa observação importantíssima, que quando, cara, o elemento do grupo está no centro, a classe de conjugação dele dá só o próprio x. E nesse caso, a gente pode reescrever a equação das classes. E aí ela se torna a ordem de G, a ordem de centro, mais o somatório de todas as classes de conjugação daqueles, aqui tá meio apertadinho, né? Mas aqui são os x's que não estão no centro, certo? Porque olha só, se o cara tá no centro, a classe de conjugação dele só dá ele mesmo. Então, eu pego todo mundo que está no centro, a classe de conjugação vai dar só esse elemento. Ou seja, eu posso separar a ordem do centro mais a ordem de cada classe de conjugação daqueles elementos que não estão no centro. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho 3 resultados, a gente pode chamar de proposição, exercícios, enfim, que eu quero fazer para a gente concluir essa nossa quinta aula. A primeira proposição eu vou deixar de exercício para vocês, que a gente vai usar ela para a gente demonstrar o que vem na sequência. Vamos lá, então. Eu ia até fazer, mas eu vou passar aqui realmente como exercício essa daqui. Tá?
Eita, tá como marca-texto. Deixa eu apagar. Canetinha. Seja G um grupo finito e X pertencente a G. Bom, então o que está dizendo essa proposição aí? Já vou adiantando para vocês que vocês vão usar teorema de Lagrange para demonstrar propriedadezinhas aí dessas potências que a gente acabou de ver ali, dessa nomenclatura do x elevado a g. Mas o que está dizendo então? Se G é um grupo finito e X é um elemento de G, então o índice, a gente já viu esse aqui, que era o centralizador do elemento X. Já fizemos até subgrupos com isso. O índice de G sobre esse centralizador, ou seja, a cardinalidade, né, desse conjunto aqui, é igual ao número de elementos da classe de conjugação C de X. Em particular, a ordem, né, desse nosso CA é um divisor da ordem de G para todo A pertencente a G. Beleza? Então, vocês podem pesquisar a demonstração, entender os detalhes, né, fazer, como eu disse, como exercício que vocês vão me entregar. E nas nossas aulas, se tiverem alguma dúvida, é só perguntar lá. Vamos seguir, então, aqui para um próximo resultado que eu quero fazer junto com vocês. Então, antes mesmo de eu falar aqui da proposição, só uma definiçãozinha aqui. Se P é um número primo e G é um grupo, se a ordem de G é uma potência de um primo, né, aqui um N sendo um natural, a gente diz que G é um P-grupo. Pelo teorema de Lagrange, um subgrupo de um P-grupo é também um P-grupo. Quanto P, né? Então, olha só. Claro, né, gente? Pensa o seguinte. Se a ordem do grupo é uma potência de um primo, pelo teorema de Lagrange, a ordem do subgrupo tem que dividir a ordem do grupo. Então, para dividir a potência de um primo, também vai ter que ser uma potência desse primo. E, portanto, se o grupo é um P-grupo, ou seja, a ordem dele é uma potência de um primo, o subgrupo dele também será um P-grupo. E vamos para a proposição aqui, que é o que eu quero fazer junto com vocês. Se G é um P-grupo, né? No caso, com ordem P na N, né? N natural aí. Então, o centro de G tem pelo menos P elementos. Então, olha que legal, porque quando a gente tem um grupo, a gente às vezes não, a gente vê lá os elementos que comutam, né, com todo mundo, que são aqueles elementos que estão no centro, mas a gente não consegue dizer quantos elementos tem nesse centro, né? Essa proposição aqui, ela já nos garante que se a gente estiver falando de um P-grupo, então o centro vai ter pelo menos P elementos. Então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. A gente acabou de ver, né, que nossa equação das classes, a ordem de um grupo é a ordem do centro mais o somatório lá de todas as classes de conjugação, né, das ordens delas, né, dos elementos que não estão no centro. Ou seja, né, o que a gente sabe aqui?
para elementos. Se o cara tá no centro, a classe de conjugação é só ele. Se o cara não está no centro, então tem ele e pelo menos mais alguém. Então, é isso que eu vou escrever aqui agora. Para os elementos x e y que não estão no centro, isso aqui implica que a ordem da classe de conjugação é estritamente maior que 1. Ora, pela proposição, eu chamei de proposição? É, né? O exercício aqui que eu deixei para vocês fazerem. Pela proposição anterior, a gente sabe, né? Vocês, por enquanto, como vocês ainda não demonstraram, vocês só estão acreditando porque a professora está falando, mas vocês vão fazer para vocês acreditarem, visualizarem que é verdade. Opa, tá aqui. Ainda não. Vamos voltar para aquela lá. A ordem, né, dessa classe de conjugação divide a ordem de G. Só que olha só, a ordem de G por hipótese é P na N. Ou seja, para dividir o P na N e ser maior do que 1, que é o caso aqui, a ordem disso daqui tem que ser, deixa eu botar assim, é um múltiplo de P. Portanto, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? Olha só, a gente não tinha isso daqui? Se eu isolar aqui o centro de G, ou seja, vou passar esse somatório para o lado de lá, ok? Então, aqui, vou fazer a ordem do centro de G, a ordem de G menos aquele somatório lá. Ora, isso daqui não é um P na M? É, correto? A gente já sabe disso. Isso daqui, a gente acabou de concluir aqui, que isso daqui, que é a ordem de cada um dos CX e aí, tem que ser um múltiplo de P. Ou seja, isso daqui é múltiplo de P, múltiplo de P. Então, a gente conseguiria colocar um P em evidência, né? Nesse nosso lado direito aqui. Ou seja, a ordem do centro é um múltiplo de P. Ora, se é um múltiplo de P, e a gente sabe já que o centro não é o conjunto vazio, porque a gente sabe que pelo menos o neutro está lá dentro. Bom, mas o neutro está lá dentro, então ele já tem umzinho lá para dar um múltiplo de P, então vai ter que ter pelo menos P elementos, que é para a gente concluir aqui. Então, como o E está no centro de G, isso daqui, né, sempre a gente sabe que o neutro comuta com todo mundo. O centro de G é diferente lá, a ordem, né, é diferente de 0. Bom, para ser um múltiplo de P, já não é 0, então tem que ter pelo menos P elementos, e com isso a gente conclui essa proposição, que nos garante que se G é um P grupo, né, então o centro de G tem pelo menos P elementos. Legal, né? Eu acho bem legal. A gente usou fortemente a equação das classes, a proposição que ficou para vocês. Temos que entender várias coisinhas aqui. Então, o que vai acontecendo é que conforme o curso vai avançando, a gente vai acumulando definições e resultados. Por isso que é sempre importante, estudando com calma, não deixar nada para trás. Vamos ver o último resultado que eu quero ver nessa aula de hoje ainda. Então, fizemos isso. Último resultado que eu quero ver. Olha só agora. Se P é um número primo, eu tinha até deixado como exercício, mas eu vou fazer com vocês. E a ordem de G é P ao quadrado, então ele é um grupo abeliano. Então, claro, ele é um P grupo, porque é uma potência de P, mas é uma potência especial, que é 2. Então, se ele for um P grupo de ordem P ao quadrado, então a gente vai conseguir provar que nesse caso ele é abeliano, ou seja, todo mundo comuta com todo mundo aí, o centro é o grupo inteiro, e várias outras informações que a gente pode obter quando a gente fala que um grupo é abeliano. Vamos provar isso então. Então vamos lá. Demonstração. O que a gente sabe aí? Bom,
A gente já sabe que o centro tem pelo menos P elementos, pela proposição anterior, certo? Então, a ordem do centro é P ou P ao quadrado. Concordam? Já que tem que, ó, proposição que a gente acabou de fazer. O centro tem pelo menos P elementos. Então, a ordem do centro é P ou P ao quadrado. Então, vamos separar em dois casos. Se a ordem do centro... Eita. Se a ordem do centro for P ao quadrado, ora, então, que é a ordem de G, então, o G é igual ao centro, e é o que a gente precisa para garantir que G é abeliano. Ou seja, nesse caso a gente não tem o que provar, né? Usando a proposição anterior, a gente já sabe que o centro tem pelo menos P elementos, ou seja, vai ser P, a ordem vai ser P, ou P ao quadrado, porque tem que dividir a ordem de G. E tem pelo menos P. Beleza. Então, separamos em dois casos. Se a ordem do centro for P ao quadrado, acabou. O G é o centro é o grupo inteiro e, portanto, ele já é abeliano. Então, vamos analisar o caso em que a ordem do centro é P e não P ao quadrado e ver se, nesse caso, a gente também consegue garantir que o grupo será abeliano. Então, que seria esse caso aqui. Vamos estudar ele. Então, vamos supor, por absurdo, porque a gente vai ver que não vai ser esse caso, que vai ter que ser o caso anterior mesmo. Suponha, por absurdo, que o centro de G é um subgrupo diferente do G todo, tá? A gente já sabe que o centro é um subgrupo, mas estamos supondo que ele não dá o grupo todo. Já que ele não dá o grupo inteiro, então tem um cara que está no grupo e que não está no centro, certo? Se é um subgrupo, então tem alguém que está aqui e que não está aqui. Beleza. Então, eu vou olhar para esse elemento aí do grupo que não está no centro. Já que ele não está no centro, o que a gente pode tirar? Que o H, que é o centralizador de A em G, né? Lembra? Quem que é o centralizador dos elementos? São os elementos do grupo que comutam com A, né? São os Gs em G que comutam com A. Bom, e a gente já viu um exercício também, né? Que o centralizador... Só arrumar melhorzinho, que esse Gzinho tá aqui embaixo, é lá como índice, né? Que o centralizador de um elemento num grupo, ele contém o centro, né? Porque se aqui comuta com todo mundo, em particular vai comutar com A. Porque não vale ao contrário, né? O que não vale ali é o contrário. Se um elemento comuta com A, a gente não tem como garantir que ele comuta com todo mundo. Então, a gente não tem como garantir que ele está no centro. Agora, se o elemento está no centro, ele comuta com todo mundo. Então, em particular, ele vai comutar com A. E por isso, essa inclusão aqui que eu coloquei. Mas, como eu falei, eu estou usando aqui porque isso a gente já provou. Não aqui nesse exercício agora, mas já provamos em outro momento. Então, já que, né, estamos supondo aí que A não está no centro, isso aqui acontece, né? Onde o A está em H, e só para reforçar, e A não está no centro do nosso G. Portanto, o que vai acontecer aqui? A ordem de H, porque isso aqui é um subgrupo, que a gente já provou também que centralizador é um subgrupo. Ele tem que ser uma potência de R, porque tem uma potência de P, desculpa, porque tem que dividir a ordem do grupo. Por sua vez, ó, como H contém o centro, a ordem dele tem que ser maior do que a ordem do centro. Nesse caso que a gente está supondo, a gente lembra, a gente está nesse segundo momento. A gente está supondo que a ordem do centro não dá o P ao quadrado, ou seja, que é P. Então, já que a ordem de H é um P na R, né? Mas como o grupo tem ordem 2, esse R só pode ser 1 ou 2. E tem que ser maior do que P na 1, então, necessariamente, a ordem de H vai dar P ao quadrado. Ora, se a ordem de H dá P ao quadrado, isso implica que o H dá o G todo. Lembrando que o nosso G tinha a ordem P ao quadrado. Ora, se H dá o G todo, a gente chega numa contradição. Por quê? Isso é uma contradição, pois, né? Se o centralizador de A em G, que é o que a gente estava chamando de H, se o centralizador de A em G
dá o G todo, significa que todo mundo comuta com G. Ou seja, implicaria em A pertencer ao centro. Mas nós estamos nesse caso, olha aqui, ó, supondo que o A não esteja no centro, né? Por isso que era o absurdo, porque nós iríamos chegar aí numa contradição. Então, quando que a gente chegou aí nessa contradição? Quando a gente supôs que o centro não dava o grupo inteiro. Então, o que a gente conclui com isso? Que se o grupo tiver a ordem P ao quadrado, só pode acontecer o primeiro caso lá da ordem do centro ser P ao quadrado, ou seja, o centro ser o grupo inteiro e, portanto, G ser abeliano. Com isso, a gente, né, com esta contradição aqui, a gente chega que o grupo, sim, tinha que ser abeliano. E aí a gente conclui essa proposição. Então, olha só, dois resultados bem importantes, né? Quando a gente estiver falando de P-grupo, né? Se a gente está falando de um P-grupo, a gente já garantiu que o centro tem pelo menos P elementos. Se estivermos falando de um P-grupo, né? Com a ordem sendo exatamente P ao quadrado, ou seja, a potência de P sendo 2, podemos garantir que esse grupo é abeliano. Bom, com essas duas proposições aí super importantes, que relacionando centro, né, e a gente usou no anterior a equação das classes. Então, a gente encerra essa nossa quinta aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bons estudos!